utilizei 1,5 xícaras de açúcar refinado e 1 xícara de água. E vou misturar e logo após vou acrescentar as gotinhas de corante gel na cor pink. Eu utilizei, pessoal, essa cor pink porque eu já tinha um corante gel, mas você pode comprar o vermelho. Aí eu comprei nessa marca aí, mas pode ser outra marca e deu super certo. Coloquei também, pessoal, 2 colheres de sopa de vinagre. Eu utilizei o vinagre em álcool, mas pode ser o da maçã também, viu? Dá super certo. Enquanto ele vai esquentando lá, né? Essa calda, ela vai engrossando. Eu vou enrolar aí os morangos. Eu não filmei. Gravei pra vocês aí o brigadeiro, porque é algo que acho que todo mundo sabe fazer, né? É muito fácil. Eu utilizei leite condensado, um creme de leite, uma colherzinha de margarina e fui misturando até dar o ponto de brigadeiro. E até que ele fica bem assim, desgrudando da panela. Deixei esfriar, coloquei na geladeira e no outro dia eu utilizei ele já bem durinho. E aí, pra enrolar, passava a margarina nas minhas mãos e enrolava aí o morango. E aí, pessoal, eu não tenho muita experiência para fazer enrolar esses morangos aí, mas fiz do jeito aí que eu consegui fazer. Não ficou assim um formato tão bonitinho, mas deu certo, era pra gente aqui em casa mesmo. E fiz com o material que eu tinha aqui em casa. A panela, gente, eu sugiro que vocês utilizem panela mais velha. Por quê? E assim, panela alta, porque ele vai subindo, a calda ela vai subindo, chega um ponto que ela vai subindo. E eu coloquei na panela baixa. E sujou, gente, o fogão todinho. Começava a espirrar, né, a calda no fogão, na parede. Então, assim, sugiro que vocês utilizem uma panela alta, tá bom? E sabendo que se for colocar na panela baixa, vai sujar o fogão, dá um trabalhozinho, gente. E não é fácil fazer esse doce, viu? Eu fiz mesmo porque as meninas aqui pediram muito. E aí eu acabei fazendo e gravando pra vocês também. Porque tem assim, quem não tem jeito, né? Eu mesma nunca tinha feito um doce assim. Então foi pra mim mais complicado, mas tem gente que tem mais habilidade, já tem acostumada a fazer brigadeiros. E aí eu mostrei um pouquinho de como eu fiz aqui, tá? Foi pra nós, nada saiu tão assim perfeito os morangos, porque eu não tenho habilidade. Mas você que tem, né? E a calda deu super certo também.
Olha, pessoal, ele começou a subir, tá vendo essa espuminha aí? E aí sujou o fogão, deu esse trabalhozinho aí. Aí eu precisei mudar para outra panela, né? E assim, foi um pouco complicado, sabe? Fazer esse docinho. Eu comecei a fazer aí os testes, né? Eu coloquei aí nesse copo com água gelada. Vocês estão vendo aí que ficou como se fosse assim um suco. Eu coloquei e logo ele começou a misturar aí na água gelada. Então ainda no ponto não tinha chegado. Olha, já passei para outra panela e ele ainda continua aí fervendo nessa calda aí. Ela tem que ficar bem grossinha. E o ponto certo eu vou mostrar pra vocês. E não é tão assim difícil. O negócio aqui é muito processo, né? Você tem que fazer o brigadeiro, você tem que preparar os morangos, fazer a calda, depois passar os morangos nessa calda. É um pouquinho difícil, viu, gente? No caso, eu fiz mesmo que as meninas estavam pedindo aqui. Mas eu não faria novamente, porque dá um trabalhozinho. Igual eu falei, é um processo, né? A calda não é tão difícil, mas é um processo que você tem que ter muita paciência e tem que ter tempo também. Oi, pessoal, a calda, ela fica bem grossinha, muito grossinha, tá vendo? Ela fica bem grossinha e aí eu comecei a colocar uma água gelada. Fui acrescentando na água gelada a calda e ela ficou subindo como fosse assim uma torrezinha. Olha só como é que ela fica, tá vendo? Aí eu peguei, foi fácil retirar do copo e joguei ela nesse pratinho de sobremesa. E ela teve um barulhinho como se fosse de vidro. Quando ela tiver esse barulhinho de vidro, tipo, você joga e quebra assim, como se fosse um copo, um vidro quebrando, aí é o ponto correto, entendeu? Olha só o que eu fiz, eu joguei. E ficou com aquele barulho de vidro. Aí tá no ponto certinho, como se fosse de bala, sabe? Isso é o ponto correto. Por isso que eu falei que tem que ter paciência. E por eu não saber direito, não ter essa habilidade, até que eu fui muito bem. Então, pessoal, pra mim é complicado também a questão de você colocar os palitos no morango aí, né, já enrolado, no brigadeiro. Foi um pouco difícil, eu acabei esquecendo de colocar eles na geladeira para endurecer um pouquinho, para facilitar mais na hora de colocar os palitos. Os palitos também não eram apropriados, eu tinha aqui em casa aqueles palitos grandes, aí eu dividi eles no meio. E a parte que eu quebrei, eu não coloquei no morango, tá? Eu virei, deixei com aquela partezinha mais lisa, que já vem dentro de fábrica, pra poder colocar dentro do morango. Então, assim, o ideal é vocês comprarem aqueles palitinhos menores. Porque esse aí meu foi meio complicado. Tive que quebrar e não ficou legal. E assim, e vocês colocarem também na geladeira. Vocês enrolaram no morango, já coloca na geladeira pra ele ficar durinho, pra quando você for colocar os palitinhos. Ou então você já coloca os palitinhos no morango e coloca já na geladeira. Fica até melhor, porque aí na hora que você for colocar na calda, não tem problema de cair. Então os meus, gente, começou a melar, começou a escorregar. Assim, não foi uma experiência muito boa não, mas vocês vão conseguir essas dicas extras aí que eu dei, que se eu tivesse colocado
eles na geladeira ficaria até melhor. Porque pra colocar na calda, não teria dado tanto trabalho assim pra mim. Ufa, gente, consegui. Aí o que acontece? Aí eu peguei com um palitinho um pouquinho da calda. Ela já tava um pouco já durinha. Aí eu fui colocando essa partezinha aí da folhinha do morango. Mas quando ela começar a ficar durinha, vocês podem colocar novamente lá no ligar o fogão e colocar para poder amolecer, tá? Mas não pode deixar, senão vai queimar. Tem que deixar um pouquinho só. Aí eu coloquei os morangos também, na hora de poder, quando eu tirava o morango, tinha que escorrer toda a calda, porque quando a gente coloca no prato, ele fica com ele muda o formato. Ah, e outra coisa, gente, vocês também precisam colocar o prato, vocês têm que untar o prato, viu, com manteiga, margarina, para o morango ele soltar com facilidade, viu?